Boa noite a todos e a todas. Damos as boas-vindas a todos os amigos e amigas da Casa Urusvati, em nome de Urusvati. Hoje, 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. E também, hoje é o dia da lua cheia de Libra, acho que 6h37 da manhã, que aconteceu a lua cheia em Libra. Então, hoje é uma data muito especial. E nós vamos iniciar o nosso encontro de cardiociência e o florescimento do feminino. Nesse dia especial, vamos iniciar porque todos os meses, no dia da lua cheia de cada mês, nós realizamos a meditação do coração de Tara, que é uma atividade nossa, né? No plenilúnio. Então, nós vamos iniciar com uma versão mais curta da meditação do coração de Tara, e depois, então, nós daremos continuidade com o Dia Mundial do Coração. Mas nada mais adequado do que, dentro desse dia do florescimento do feminino, estamos já na primavera, do que também trazermos, evocarmos a Tara, o princípio feminino cósmico. Então, Ah, iniciamos assim, dessa forma. Oi, Lúcia. 6h58. Certo. Que foi a lua cheia. Uhum. 6h58. Então, isso significa que ainda estamos sobre a influência, 16 horas antes e 16 horas depois, estamos sob a influência benéfica da lua. Então, vamos dar início à nossa meditação do coração de Tara. Bem, vamos falar brevemente sobre a Tara. Vamos fazer uma meditação breve também de conexão com a Tara. Em seguida, teremos um hino à Agni, seguido de um silêncio breve também. Um ensinamento dos livros do ensinamento da Ética Viva sobre a Tara. Uma centelha. Mergulhamos de novo no silêncio breve também. Um canto de Tara e finalizamos, então, esse primeiro movimento desse nosso encontro de hoje. Então, Tara é a nossa mãe cósmica e muitos a reconhecem como o aspecto feminino do Buda, dos Budas, a grande senhora da compaixão, a grande senhora que assumiu que, enquanto tivesse sofrimento no mundo, ela estaria colaborando com a transformação desse sofrimento a partir do coração, até que todos os seres sencientes vivam a felicidade. Então, a Tara, ela assumiu isso e ela se iluminou a partir dessa proposta, e tudo isso em corpo feminino. Então, a nossa Tara, Agni Yoga nos traz, ou Ética Viva nos traz, como a nossa deusa ou mãe cósmica, e ela traz
a mãe do mundo, a mãe da Agni Yoga e a mãe cósmica. E a mãe cósmica é Tara, essa que é capaz de aliviar todo o sofrimento, mas ao mesmo tempo ela é criadora de mundos, enfim, ela tem um trabalho do despertar do feminino e da liberação dessa escuridão que ainda reina em muitos locais do planeta. Quando falo escuridão, vamos entender que ainda falta digamos, um despertar e a vivência ligada a essa luz. Então, vamos procurar manter a nossa coluna ereta, os pés no chão, mantendo uma posição confortável. Respirando livremente, permitindo a nossa presença, a nossa consciência, nos conectando agora ao nosso coração, nos fortalecendo nessa chama acesa do coração. E essa chama se expande e nos conecta com todas as pessoas que estão aqui, assim como os que estão conectados a essa energia. Nesse coração grupal, visualizamos uma flor de lótus aberta, de pétalas brancas, rosadas, e no seu centro, uma luminosidade, este fogo grupal, que recebe do cosmos a energia do coração de Tara. Essa energia se intensifica, se amplia, fazendo com que a dor e o sofrimento sejam transformados em beleza e bem-aventurança. Sentimos essa energia, essa compaixão ardente nesse círculo grupal, que se expande para todos os locais que sejam necessários. Todos os locais onde o sofrimento, onde a angústia e a ausência de paz. Precisa dar lugar à paz, à alegria, à beleza, à união e o amor. Nessa conexão com Tara, eu convido a Andrea a nos fazer, a nos entoar o hino à Agni. Depois, então, mergulharemos num silêncio por 1 minuto. Vajvamitru Maruchandaha Shri Gayatri Chandaha Agnir Devata. Om
Agnimele purohitam yetnyasya devaritvijam Otaram hatadatamam Agnif purve birishi biri jonuta neiruta Sadevan eravakshati Agnirna Aimashnavad Poshameva Dive Dive Yeshasam Viravatamam Agneyam Yetnyamatvaram Vishvataf Pariburasi Sai Deveshu Gachati Agnirhota Kavikratu Satyasritras Ravastamaham Devo deve biragamat yadangada shusheto magne badram karishasi tavetat satyam giraham upatvagne jive jive dosha avasta jiyavayam namo baram tayemasi Rajam tamadvarana agoparitasya jijivin Vardamanam swedame Sanafpiteva sunavegne supayanobhava Sachaswasna swastaye Nossa tara leva a responsabilidade para o progresso do pensamento humano, para cuja regeneração ela oferece experiência. Tara branca, nossa mãe de luz, ela abre seus braços, entro em seu coração. Tara branca,
Nossa Mãe de Luz, ela abre seus braços, entro em seu coração, para abraçar, Mãe de ela abre seus braços, entro em seu coração. Para nossa Mãe de Luz, ela abre seus braços, entra em seu coração. Gratidão aos que chegaram durante a meditação do coração de Tara, porque hoje, como eu falei no início, é uma data especial, porque é o Dia Mundial do Coração e a lua cheia de Libra. É interessante porque há alguns anos, né, quando a gente descobriu que dia 29 de setembro era o Dia Mundial do Coração, a partir daí nós nos encontramos anualmente para lembrar do coração e da sua importância para uma vida, a vida do coração numa percepção ampliada, né? Enfim, aqui na Casa dos Vati nós temos um grupo, a TSP, um Tempo de Saúde Planetária, um pequeno grupo de terapeutas que há alguns anos dedica-se ao estudo e experimentação do coração na vida cotidiana, né, ao despertar dessas energias do conhecimento que existe no coração, na realidade uma sabedoria, né? Quando todas as pessoas falam, o coração é sábio, sim, ele sabe. Então, mais do que conhecimento, ele tem essa sabedoria. E então, nós nos dedicamos ao estudo e experimentação do coração na vida cotidiana, nessa visão mais ampliada, né? E conectados com a TSP, o Tempo de Saúde Planetária, nasceram os encontros de cardiociência, né? Para valorizar o coração nessa época de crescente necessidade de despertar o coração como um centro de energia potente, local, um centro onde está ancorado a nossa consciência, nesse momento que ainda se dá muita ênfase ao cérebro, ao intelecto, através da neurociência. Lógico que o intelecto, a mente tem o seu papel e sempre terá. Só que é necessário que mente e coração se harmonizem, onde essa sabedoria que nós sabemos que o coração tem, né, que ela ancora, ela precisa também estar disponível, porque
de um modo geral, existe um limite e, ao ultrapassar esse limite, né, do intelecto, nós entramos numa dimensão mais ampliada. Então, o intelecto tem o seu papel, mas essa dimensão mais ampliada também é necessário que a gente possa, digamos, entrar em contato e colocar a serviço, né? Então, para integrar, é importante que esse cérebro e o coração caminhem juntos, conforme não só os ensinamentos da ética viva, mas os grandes pensadores trouxeram e trazem os ensinamentos também espirituais, os ensinamentos da vida também nos mostram essa necessidade. E passamos a chamar de cardiociência. Então, cardiociência é essa ciência do coração, onde há a integração entre ciência e espiritualidade, e abre uma possibilidade para uma compreensão mais clara sobre o trabalho do fogo, né? Então, ela traz também uma perspectiva mais ampliada nesse momento de expressão do feminino. Planetariamente, nós vemos uma expressão maior do feminino, e, inclusive, esse encontro de hoje, que está acontecendo na primavera, que é a estação das flores, a estação onde a natureza está exuberante, né, em toda a sua expressão, em todas as suas cores e perfumes, enfim, e beleza, né, muita beleza. Então, é muito interessante que o Dia Mundial do Coração seja nesse período da floração das flores. Então, por isso que nós colocamos esse título de cardiociência e o florescimento do feminino. Então, essa época é a época onde o feminino ele começa a se expressar de uma forma muito mais ampla, né? E nós vemos isso na sociedade, nos vários setores da sociedade, mas, por outro lado, nós sabemos que existe uma amplidão maior. E toda essa expressão, essa expressão do feminino está ligado a digamos, a esse florescimento do coração, a essa expressão também do nosso coração, lembrando que o coração não é apenas uma questão emocional, mas ela é uma sede de vitalidade importante. O coração também, ele é esse ponto que faz a integração, né, o aprofundamento do coração, nesse centro poderoso de energia, ele nos traz a integração entre o denso e o sutil, entre esses opostos que precisam se harmonizar, o masculino e o feminino, enfim, todas essas polaridades, elas se integram no coração. E essa força motriz, que é reconhecida por muitas pessoas em todo o planeta, e muitas vezes a pessoa diz, olha, eu sei que sei, mas não sei como sei, mas eu sei que meu coração sabe. Então, essa proximidade do coração, como essa fonte de compaixão, de amor, de beleza, o coração reconhece tudo isso. Mas é preciso que possamos trazer esses aspectos mais ampliados do coração de uma forma mais consciente. Então, termos clareza de quais são os caminhos do intelecto e os caminhos do coração, que muitas vezes nem sempre temos essa clareza. E existe dentro dos livros da Agni Yoga ou da Ética Viva, existe um deles que se chama Coração, e ele começa o primeiro parágrafo nos dizendo: ver com os olhos do coração, escutar os ruídos do mundo com os ouvidos do coração, prescrutar o futuro com a compreensão do coração, recordar as acumulações do passado através do coração. Assim, deve-se percorrer impetuosamente o caminho da ascensão.
Então, nós vemos que tem algo, digamos, aparentemente simples, né? Ver com os olhos do coração, ouvir com os ouvidos do coração, para escutar o futuro com a compreensão do coração, mas tem uma, digamos, tem uma exigência, porque nós estamos tão acostumados a olhar, a viver apenas o externo, que colocar esse olhar para o coração é um exercício diário. É perfeitamente possível para todas as pessoas, mas é um exercício diário. Então, nesse tema de hoje, que é a cardiociência e o florescimento feminino, nós vamos trazer uma representante da ciência, da arte, da espiritualidade, para compartilhar conosco esses aspectos aqui do coração e esse florescimento do feminino. Eu vou começar a chamar a Juliana Gatti, que é... A Juliana já tem um tempinho que nós nos conhecemos, né, Ju? E, na realidade, a Juliana Gatti Pereira Rodrigues, ela é autora e pesquisadora especializada nos impactos que a conexão com a natureza e a qualidade da paisagem natural promovem no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Mestre em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável e doutoranda em arquitetura da paisagem e ecologia urbana. É idealizadora e presidente do Instituto Árvores Vivas para a Conservação e Cultura Ambiental, e coautora de livros e cartas Natureza Fora da Caixinha. Ideias para mais tempo em contato com a natureza. Muito bem-vinda, Juliana Gatti, querida amiga dos trabalhos de medicina integrativa, de grupos integrativos. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana nos trazer a contribuição dela. Gratidão por ter aceito o convite. A Juliana não está nem no Brasil, mas ela está aqui conosco. Muito obrigada, muito agradecida, Marli, pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nesse dia fui muito inspirada por esse convite que a Marli fez e por esse encontro, né? Lembrando a nossa conexão e amor e cuidado, né? E florescimento do coração. Até preparei, né, Marli? Depois até ficar à vontade para compartilhar aquelas imagenzinhas que eu postei lá no grupo hoje, que foi depois da nossa conversa que eu preparei. Você quer postar aqui? Posso mostrar, deixa eu colocar você aqui como co-host. Eu até tinha preparado uns slides, assim, para me ajudar a guiar um pouco no assunto, se não for um problema. Não, você já pode, você é co-host aí, você já pode colocar. Então eu vou fazer isso. Calma aí. Que já estão enxergando, né? Sim. E como a Marli falou, eu estou fora, mas eu estou muito feliz e quero participar mais aqui do grupo também, se eu conseguir nos próximos encontros. E eu trouxe aqui algumas imagens, né, para inspirar a nossa troca hoje. Então, eu acho, né, muito especial esse caminho de olhar para o cosmos, que o cosmos está dentro de nós. Então, essas imagens de natureza, né, até tentei colocar uma foto também aqui atrás de uma sapucaia, mas não estava dando certo. E, enfim, essa imagem, né, que é muito recente, que estão sendo captadas pelas lentes do telescópio Webb, né? Ele tem trazido imagens reveladoras aí do cosmos, das nebulosas, das várias galáxias, né? Milhares de galáxias que existem no universo. Então, isso está chegando
de uma forma mais ampliada, né, para um conhecimento mais acessível para toda a população mundial. Isso tem sido muito bonito, né, de ver esse desabrochar. E resgato também a imagem do nosso planeta, a primeira foto que foi feita, né, do planeta Terra, que é uma imagem da missão de Apolo, eu não tenho certeza qual, mas foi feita em 72 essa imagem, se eu não me engano, e é a que dá o nome, né, bola de gude azul para o nosso planeta, a famosa imagem que eu acho que é uma das imagens mais replicadas no mundo, né. E essa foi uma das imagens que eu usei, né, para inspirar hoje o que eu comentei com a Marli, que eu partilhei, né, que são elementos, né, naturais, e o nosso sistema circulatório é um conjunto de imagens com a qual eu venho trabalhando e compartilhando essa visão de unidade, essa relação, essa união, né, que somos com natureza e que temos vivido uma situação de muita fragmentação, mas aqui olhando o nosso sistema circulatório, uma bacia hidrográfica, as nervuras de uma folha, as galhadas de uma árvore, nós nos lembramos, parece que ativam uma memória, né, ancestral, de uma lembrança dessa unidade. Então, é uma imagem que, para mim, é muito representativa, esse conjunto, e eu sempre, já faz anos, assim, que eu utilizo nas apresentações, sempre para trazer esse senso de unidade, de conexão, de intimidade, né, com toda a natureza ao nosso entorno. E aí, como a Marli me fez um convite de expor um pouquinho sobre ciência, eu não vou ficar falando assim em termos científicos, mas são pesquisas que já vêm, né, nesse aspecto, têm clarificado o que a gente já sabe, né, por saberes ancestrais, tradicionais, o que intuitivamente as nossas comunidades, a nossa vida já percebe, já existe, coexiste, mas todo equilíbrio natural ele é um reflexo da capacidade, da possibilidade da nossa própria existência também estar equilibrada. Então, o que está fora bem, está dentro bem, e é um espelho, né? E a gente tem trabalhado cada vez mais os conceitos de regeneração, tem existido uma aproximação da ciência com a vida prática, com resgatar esse equilíbrio no planeta, pelo menos, né, traçando aí as intenções de vários movimentos de pesquisa para esse caminho também. E eu não quero, né, trazer alarmes nenhum, mas a gente sabe que a questão do coração foi até um ponto que eu e a Marli comentamos hoje cedo, né, que as doenças do coração, elas ainda são muito presentes, né, na população. Então, mesmo nos lugares, o que esses gráficos aqui estão mostrando, é que os lugares que têm menos qualidade ambiental, que têm menos acesso a ambientes naturais, preservados, qualificados, são aqueles que vão promovendo mais incidência de doenças, inclusive doenças do coração, como a segunda colocada, né? Nesses dados aqui, que são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, é natural que nos ambientes urbanos, que estão mais dissociados, que a gente tem um estilo de vida mais corrido, que não abrimos tempo, né, para a qualidade e muitas vezes mais a quantidade, onde nós ultrapassamos nossos próprios limites e capacidades, né, vinculadas ao ciclo natural, aos ritmos naturais, para uma imposição mercantilista, capitalista, tecnológica, que vai para além da nossa vida, né, do ritmo natural da nossa vida, a gente acaba prejudicando de maneira muito grandiosa a nossa saúde. E muito recentemente, né, foi publicado, se eu não me engano, não faz nem 2 semanas, esse relatório dos limites planetários, né, e como nossos estilos de vida têm consumido sistemas planetários de uma maneira muito exacerbada,
E já são mais de 6 limites aí que estão, 6 setores que que já ultrapassaram o limite aceitável, né, de consumo, são as bordas, né, que já foram ultrapassadas nas nossas relações de equilíbrio com o meio. E eles vêm fazendo esse monitoramento há bastante tempo. E aí, enfim, temos dados europeus, mas uma coisa que é muito importante aqui, eu acho que para dizer, é dessa prática, como a Mali falou, da terapia de apreciação da natureza, que foi uma prática que eu fiz com as crianças, né, um estudo piloto no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, no HC, durante o meu mestrado. A ideia foi levar práticas de apreciação da natureza. E essa pesquisa aqui de Frumkin, que ele é um dos visionários da saúde planetária, é de que é melhor para a nossa saúde mental, emocional, para a nossa qualidade de vida, quando a gente tem um hábito rotineiro de contato, de contemplação, de vivência, de experimentação com a natureza, de relação com um vaso plantado, que numa pequena escala, a contemplação do céu, a contemplação de uma flor, de um voo de borboleta, do canto das aves, do hábito de comportamento das aves, dos animais, principalmente silvestres, mas quanto mais vezes ao dia, quanto mais nós cultivarmos essa relação no dia a dia da nossa vida, mesmo que numa pequena escala, traz mais melhora na nossa qualidade de vida e bem-estar. Então, não adianta ir uma vez por ano no parque conservado lá longe na viagem de férias e falar que teve conexão. Não, é a prática diária, né, o hábito diário que faz essa diferença para o bem-estar da saúde. E aqui é só um slide que, assim, trago dados, não dados, mas trago uma amostra, né, de pontos que as pesquisas têm se deparado a respeito desses benefícios dos contatos com as áreas verdes, azuis e ambientes naturais. Não quero tomar muito mais tempo, mas falando já diretamente do que foi feito lá no Itaci, foram trabalhados no mestrado 3 etapas, uma de regeneração da qualidade ambiental do espaço do território do hospital, então foram trabalhadas a ampliação da diversidade de espécies e a possibilidade de acesso à natureza no espaço hospitalar externo, né? Então no quarteirão e nas áreas externas de recepção e de laje desse hospital. Foram trabalhados ali com voluntários de uma empresa que também viabilizou em termos de orçamento a instalação, né, dessas plantas, desses vasos, tudo, e então colocamos aí mais de 21 novas árvores, mais de 900 mudas de flores e ervas, plantamos árvores frutíferas, e essa instalação, mesmo inicial, mesmo singela, ela continua lá sendo visitada, né, pelas crianças. Então, a equipe multiprofissional do hospital começou a proporcionar e convidar, né, também os pacientes internados a fazerem, na saída da fisioterapia, da terapia ocupacional, uma visita a esses espaços também. E aqui é uma imagem para lembrar a gente também da qualidade do ambiente sonoro, que é um dos impactos muito grandes para a nossa qualidade de saúde no ambiente urbano. A gente tem muitos ruídos que não são ruídos naturais e que impactam a nossa qualidade mental e até desdobram em doenças também da área, né, da saúde mental. E olhando essa paisagem sonora e essas questões de acesso à natureza, foi trabalhado com pacientes em internação na UTI, na enfermagem e no ambulatório do Itaci, algumas formas de acesso a elementos de apreciação da natureza. E justamente pela baixa questão de imunidade deles, foi trabalhado principalmente o acesso a sons naturais e imagens de natureza. Então, eles podiam, né, ver imagens, lógico que no primeiro momento foram imagens pré-selecionadas, depois nas sessões que entraram em parceria com a humanização hospitalar, nós trabalhamos aquelas imagens que faziam mais sentido de vínculo cultural, histórico, da família, dos cuidadores e do próprio paciente, o que tocava mais ele em termos de
emoções positivas, né? Que seres, que paisagens eram de referência principal para ele. E na sessão era feita todo esse trabalho de se expor a um som, quando, né, havia o desejo de participar da sessão, sempre com essa prerrogativa, também a construção de murais de imagens que faziam sentido para esse paciente. E muitas vezes a gente tinha antes e depois dos desenhos da sessão. E aqui eu tenho na vertical no meio, né, em cima o desenho inicial, embaixo o desenho posterior à sessão. Então, esse paciente fez um desenho anterior, foi exposto a imagens da Mata Atlântica e construiu uma página preenchida, né, de água da cachoeira, com cadeia de montanhas, com muitas nuvens, 2 sóis, né, árvores, então bastante rica o desenho e o preenchimento da página com elementos naturais. O segundo paciente ali também fez primeiro uma árvore com um canteiro de flores, no segundo já uma cadeia de montanhas, mais árvores, mais animais, mais aves, então ganha toda uma outra perspectiva e amplitude, né, de paisagem também e para a própria vida, né? Como se essa natureza que eles tiveram contato pelas imagens, de alguma forma, e sons, regenerasse essa potencialidade, né, dos pacientes. Para trazer alguns relatos de caso, outros que aconteceram, de um paciente que estava em reincidiva, né, voltou para a situação de UTI, e já tinha passado por transplante, estava muito tenso ao escutar o som de aves, né, do canto das aves, falou, esse lugar, esse som lembra o sítio do meu avô, chorou, né, desagou aquela tensão e pôde relaxar e dormir. Um outro paciente já bem mais novinho, né, de 3 anos, quando escutava o som das aves, brincava, transformava o ambiente da UTI num lugar lúdico, como se aquelas aves interagiam com ele naquele ambiente, então ele jogava o corpo para lá e para cá, como se a ave estivesse no espaço com ele a partir da referência do som, né? Então foi assim um resultado que a gente pôde observar de muita capacidade mesmo de despertar o lúdico, o criativo, ao mesmo tempo o relaxamento, o conforto, o acolhimento, né, nos pacientes. Então, foram experiências muito positivas, que agora também no doutorado, ou, enfim, estruturando um grupo de pesquisa, estou dialogando com alguns parceiros para conseguir validar esse método e a gente, né, de conseguir possibilitar que mais pessoas apliquem o método nas unidades hospitalares. E especialmente no Itaci, na UTI, ele tem uma configuração de arquitetura que não tem janelas. Então, as crianças ali e os adolescentes ali internados, eles não sabiam se estava chuva, se estava sol, era noite, se era dia. Então, eles perdiam uma referência com o ambiente externo muito grande, que mesmo uma janela, né, algumas pesquisas indicam que já traz um benefício para a qualidade de vida e bem-estar no paciente, mas ali no caso da UTI não tinha esse acesso. Enfim, eu sei que o meu tempo é curto, né, Marli? Eu não queria avançar mais, mas deixando aqui também a referência do Instituto Árvores Vivas para vocês conhecerem, que tem as bases de valores, né, de cuidar, preservar, respeitar, agradecer, sempre inspirado na natureza, com os sistemas, os valores e todas as nossas relações de integração com esse saber que somos, né, dessa natureza que somos parte. Agradeço muito e obrigada pela oportunidade. Gratidão, Ju, gratidão por você ter trazido aí uma parte da sua experiência, que é muito grande em relação aos cuidados com a natureza, com a mãe natureza, né? Então, todos somos filhos da mãe natureza. E o quanto que, olhando assim, parece tudo muito simples, né? Então, porque somos a natureza, então ir à natureza, se deixar relaxar a partir de um som, a partir de uma imagem. Então, eu fico imaginando se os pacientes tiveram uma resposta ao ver imagens
imagine ao ver a natureza ao vivo, né? Então, a própria cachoeira, ou então, enfim, plantas, árvores, flores, frutos. Tinha É algo interessante. uma mãe de uma paciente que era de ambulatório, né, não de UTI, mas ela falava que toda vez eles faziam questão de viajar a família para a praia, para a montanha e visitando paisagens diferentes. E quando eles voltavam para fazer o exame de acompanhamento, sempre que tinham feito a viagem, o exame estava melhor do que as outras vezes que eles não tinham feito a viagem. Então era bem para mim, assim, a mãe tinha fé absoluta de que as viagens nos ambientes naturais estavam ajudando a melhorar o quadro do tratamento da filha. O corpo, o coração se beneficia de tudo que é natural. Mas gratidão por sua participação. Vamos passar agora para a representante da arte. Eu me lembro, né, Denise, que tem um parágrafo curtinho da Agniola que nos diz: a arte é o único meio vital da cultura vindoura. Então, vamos trazer agora a Denise Noronha, ela é artista plástica, faz parte também a diretora de arte do Instituto Redes da Paz e Cultura do Brasil. Denise é coordenadora do Ecobairro na Bahia, e também tem uma interface aí, assim como Juliana, com essa questão da natureza e do próprio coração. Enfim, Denise Noronha, eu vou te passar a palavra para você trazer a reflexão para esse dia especial, que é o Dia Mundial do Coração. Bem-vinda, sempre. Obrigada, boa noite a todos e todas. Que belo trabalho esse de Juliana, fiquei encantada, assim. Muito legal. Um pouquinho mais alto, Denise, por favor. Está baixinho o seu som. Tá baixinho? Tá, é porque eu diminuí aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Melhorou. Tá, vamos lá. Bom, eu fiz uma apresentação também breve. Eu escolhi 3 mulheres que utilizaram a arte de forma diferente, né? Mas assim, com muita força e com toda a potência que a arte pode fazer, né? Na vida delas. Estão vendo minha apresentação? Sim, estou vendo. Veja se Está você vendo consegue inteira? aumentar um pouquinho mais o seu som, Denise, ou então falar mais próximo do microfone. Tá, ok. Tá bom assim? Ficou bom assim? Tá bom? Melhorou. Tá. Então, eu me inspirei nesse florescimento do feminino para trazer 3 mulheres que eu considero muito especiais para essa noite. Uma delas está aí na primeira, que é a Frida Kahlo. Desculpa, deixa eu tirar aqui Deixa eu botar aqui para baixo. E esse parágrafo, para falar rapidamente, né? O elemento do fogo intensifica a arte e a criatividade do espírito. Daí a Nós não esfera. estamos vendo o parágrafo, Denise. Não? Não, não passou, só está na primeira imagem. Para mim já está. Tá? Agora? Não. Para mim tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, porque passou agora? Agora sim. Eu vou deixar assim, porque quando eu boto na coisa inteira, tá dando isso. Então, eu vou deixar dessa forma, tá? Então, vamos lá. O elemento do fogo intensifica a arte e a criatividade do espírito. Daí, as pérolas maravilhosas da arte poderem verdadeiramente elevar e transfigurar o espírito instantaneamente. O livro Hierarquia, página, ou parágrafo 359.
Bom, eu trouxe primeiro a Frida, que ela usou a arte para curar a si mesma, né? Ela começou a pintar não para ser uma artista, por conta do acidente, né? Todo mundo acho que conhece a história dela. E no hospital a mãe começou a incentivar e toda a família também. E ela, inclusive, quando ela começou a fazer sucesso com a arte, ela achava estranho, porque ela achava que aquela arte não era uma arte para ser vendida, ela não se achava, né? E foi todo um processo de cura mesmo, né? De todos os processos que ela viveu. Não só por conta do acidente, né? E aí tem essas frases delas que eu selecionei algumas. Ela diz: eu pinto a mim mesma porque estou sozinha com frequência e sou a pessoa que melhor conheço, porque ela passou muitos meses e anos se recuperando desse processo. E todo o processo dela era a consciência, o coração e tudo aquilo que ela estava sentindo, e ela colocava isso nas telas, né? Pés, por que os amaria se eu tenho asas para voar? E aí tem e ela sempre, e ela era uma mulher revolucionária, ela era uma mulher à frente do tempo dela, né? Isso ela fala essa é uma frase que ela fala para Diego Rivera, né? Que era o grande amor, mas uma relação muito conturbada, e eu acho maravilhoso assim, porque já naquela época ela disse: se você me quer em sua vida, coloque-me nela. Eu não deveria estar lutando por uma posição. Então, assim, digna de uma mulher que conhece seu valor, que conhece o seu processo. E outra frase que eu gosto muito, que é: amuralhar o próprio sofrimento é arriscar que ele te devore desde o interior, porque ela passou processos dolorosíssimos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a casa dela na Cidade do México e, apesar de maravilhoso, você sente a energia ali da dor, do sofrimento, né? E essas três mulheres que eu trouxe, elas coexistiram no mesmo período, mais ou menos, né? Frida, de 1907 a 1954. Aqui são duas obras bem icônicas dela, que é a Coluna Partida, de 1944, onde ela ilustra a limitação física após o acidente, né? Que ela tem que usar esse colete para sustentar a coluna, né? E ela encara com firmeza, e ela vai fazer exposições em Nova York, e ela viaja, e ela casou, e ela era revolucionária, enfim, uma mulher que não se deixou, né, limitar pela dor, como ela mesma falou. E esse de cá, que é bem interessante também, que ela coloca dois corações, duas Fridas, que é um retrato do sofrimento na época da separação com o Diego Rivera. Então, ela coloca uma mulher desse lado aqui, do lado direito de azul, com essa saia, mais digamos assim, uma roupa mais moderna para a época, e do lado de cá, essa roupa branca com esses fios aí, com esse sangue escorrendo assim, do coração, essa dor, né, que ela passou e estava passando no processo da separação. Então, assim, eu acho que, eu digo que a Frida realmente ela usou a arte como cura, e era tão intenso e tão forte, que era tão verdadeiro, vinha tão do coração, vinha tão, né, dos processos dela, que tem uma força imensa e fez um sucesso que nem ela acreditava que teria. Então, é assim, são pequenas pinceladas só para a gente, porque eu sei que o tempo é curto, 10 minutinhos, e a próxima vocês vão descobrir já já, no livro Coração, o equilíbrio entre o coração e a consciência, dá ímpeto à substância unificadora. Só o pensamento purificado com a arte e liberto de toda a escravidão pode proporcionar o desabrochar da consciência. Esse é uma obra de Carlos Pétio,
Livro Coração, parágrafo 377, quem é Carlos Pétios? É um artista que ninguém conhece, porque ele era paciente da doutora Nise da Silveira. Ela usou a arte para curar seus pacientes. Ela foi primeiro assim, que ela formou em medicina psiquiátrica em 1926, e ela tratou os pacientes com arte-terapia, lá no Dom Pedro, famosíssimo Dom Pedro II, lutando contra os métodos violentos da época, né, desumanos, choques e coisas terríveis, né, eram tratados como animais. E ela fala, né, que para navegar contra a corrente são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Então, ela usou tanto a consciência quanto o coração, porque realmente a perseverança e a paixão vêm do coração, e a própria coragem, né, que a própria palavra já traz. Então, assim, é uma mulher que eu admiro muito, e ela realmente conseguiu feitos maravilhosos. Esse é o famoso manto de Arthur Bispo do Rosário, que ele vai escrevendo, eu tive a oportunidade de ver esse manto pessoalmente, é uma obra de arte belíssima, ele vai escrevendo, ele vai conversando com Deus, ele vai bordando letras e imagens e pequenas, né? E ele fala que esse manto é um inventário do mundo, representando, né, esses bordados e essas palavras, e ele acreditava que a missão dele era apresentar a Terra a Deus e recriar um novo mundo sem miséria, doenças e sofrimentos. Veja que beleza quando você dá a oportunidade da expressão artística, né, para pessoas que eram, digamos assim, completamente à parte da sociedade. Esse manto, ele é assim, considerado uma obra de arte, já visitou mundos, já visitou as grandes galerias da Europa e do mundo, é reconhecidíssimo, né? E era paciente da Nise. E o Carlos Pertius, que depois, por que eu selecionei essas duas imagens dele também, que é Óleo sobre Papel, porque a próxima artista, vocês vão ver que o trabalho dele tem muito a ver com essas artistas que eu vou apresentar. E elas, né, tiveram mais ou menos aí o mesmo período, doutora Nise, 1905 a 99, né, Frida, também nesse período até 40, 50 e poucos, né? E a última artista que eu vou apresentar, mas antes eu vou ler esse parágrafo da hierarquia, é a vitalidade da arte, que guarda o fogo divino da humanidade, a saturação por aquele fogo que acende o espírito e satura os mundos. Bom, essa é uma imagem, né, dessa artista que eu vou apresentar já já. Eu gosto muito desse trabalho dela, né, duas figuras e um coração como se fosse metade de cada um, saindo um terceiro ser e atrás, sei lá, outros corpos. É uma mulher, era uma artista também solitária, interessante, como a própria Frida, só que ela usava a arte dela para as conexões espirituais. Ela usava a arte para se conectar com o mundo espiritual. Eu estou falando de Hilma Klint, F. Klint, que é de 1862 a 1944. É um pouquinho anterior, mas tem um período aí, até 44, né? Porque Nise é 1900 e pouco, e a Frida também, mas nesse período aí de uns 40 anos, elas conviveram aí no mesmo período na Terra, né? A Hilma é uma arte, ela tem toda uma pesquisa, ela não trabalhava para ganhar dinheiro, não. A, a ideia dela era se conectar, é abrir a arte para essa conexão com esse mundo espiritual. Então, ela foi buscar Rosa Cruz, a antroposofia,
a teosofia, né? Ela tinha contato com Steiner, ela mostrava as pinturas dela para o próprio Steiner e tinha orientação deles, né? E orientações de seres de esferas espirituais, que ela disse que desde criança ela tinha contato, né? Então, seu objetivo não eram esses estudos artísticos, nem movimentos da era moderna, tanto é que a arte dela não se enquadra em nenhum, como Nicolas, não se enquadra em nenhum ismos da época, né? Abstracionismo, enfim, tentaram incluir ela, mas ela não se enquadrava porque era mais profundo, né? Era uma busca que ela, a partir de orientações espirituais que ela recebia, ela ia tentando fazer essa conexão, né? E aí, essa frase aqui embaixo, ela recebeu de um ser que orientava ela, que é dizendo assim: você precisa pintar e deixar isso registrado para o futuro, para que a humanidade não se esqueça do que é importante, que é a imortalidade da alma. E ela disse que recebia esses guias, né, não só na busca dessas outras livros e autores, mas também de Sua voz baixou conexões, muito agora, viu, Denise? né? Agora melhorou? Melhorou. E dessas conexões que ela tinha com a questão da... E aí ela tem a série, quando você vai olhar as séries de pintura dela, é o caos, é o nascimento, essa é a árvore da vida. Eu achei muito interessante, é uma série, né, dessa árvore da vida, porque ela vai estudar cabala, enfim, ela vai na busca. Eu achei muito interessante, eu vou voltar rápido aqui, ó. Se você olhar o trabalho aqui, ó, do Pertius, tá? Do inconsciente, e desse outro trabalho também que eu coloquei aqui, ó, dessa que parece uma pirâmide, eu vou voltar lá e veja que interessante. Quando eu olhei esses dois, olha o outro trabalho, que é uma série de geometria sagrada dela. Então, assim, você vê que o Pertius, lá do Museu do Inconsciente com a Nise, né, e todos esses processos trazem uma outra conexão, né, que não é a arte simplesmente, digamos assim, para o comércio, é a arte que vem do coração, é a arte da conexão com o espiritual, das conexões profundas, né? E ela é uma das que busca, que tem a pesquisa da geometria sagrada, né? Ela vai, no processo dela de pesquisa, ela também vai pesquisar microseres, microalgas, enfim. Ela tem um trabalho assim, valeria a pena aí depois um trabalho assim, só com ela, porque é muito lindo o trabalho dela. E assim, eu queria trazer esses três aspectos, né? A arte como cura para si, a arte para curar os pacientes, como a doutora Nise, e essa arte, que é esse contato que ela tinha, assim, explicitamente, esse contato com o espiritual, a arte para a conexão com o espírito. Era isso que eu queria trazer de contribuição para hoje. Obrigada aí por me ouvirem. Gratidão, Denise, por sua linda explanação, trazendo a arte dessas três mulheres. É muito especial essa conexão. E muito especial também conhecer um pouco do histórico, de como essas pessoas viam e traziam a arte para o mundo, né? Muito interessante. Sem dúvida nenhuma, vale aprofundar. Eu me lembro que aqui em São Paulo já vi algumas exposições de Ilma e de Danise também, enfim, mas é muito interessante porque todas elas, né, têm uma abordagem através do coração.
E, por exemplo, a própria Anísia da Silveira, que tratava os pacientes dela através da arte-terapia, ela conseguiu, embora, enfim, ela também sofreu, né, as consequências de um pioneirismo, porque todo mundo que é pioneiro muitas vezes sofre as consequências desse pioneirismo, né, de prisão, de ser considerada louca, enfim, mas esse trabalho com o coração é realmente transformador, porque a motivação é uma motivação interna, a motivação que transforma. Acho que esse é um ponto fundamental. Eu achei fantástico, amei, muito lindo, não? Gostei muito. E, sem dúvida nenhuma, vale a pena conhecer mais sobre isso, mais sobre essas mulheres e até conhecer mais as obras de arte dela. Mas eu acho que você trouxe um sabor de quero mais para todos nós aqui. Então, gratidão por sua participação especial. E nós vamos, então, dar continuidade ao tema com a visão da espiritualidade. Para isso, a gente vai chamar a nossa querida Lúcia Helena Pereira. Lúcia Helena é astróloga há muitos anos, astrologia da alma. Ela é coordenadora do Grupo Alegria e coordenadora da Escola de Astrologia em Santa Fé, Argentina, Escola de Astrologia Hipátia, em Santa Fé, Argentina, e cooperadora de muitos grupos, não é isso, Lucinha? Então, muito bem-vinda mais uma vez aí para a sua contribuição nesse dia tão especial, astrologicamente especial, humanamente especial, e trazer essa contribuição ligado à cardiociência e o florescimento do feminino na visão ou na relação espiritual. Com você a Grati- falar, gratidão. Gratidão. Eu também fiquei encantada com as duas apresentações e ver a Frida me lembrou uma experiência extraordinária quando, exatamente na cidade do México. Eu amo o México como país, e quando eu visitei a casa dela, eu tive o impacto da Mãe do Mundo e o impacto da grandeza da Mãe do Mundo, ultrapassando todos os desafios e limites, e dizendo: aqui estou. Impressionante, impressionante, como visitar a casa de Frida é viver um processo iniciático de superação da dor, com certeza. E eu tive também o privilégio de conhecer o secretário particular da Nise. Então, conheci o trabalho da Nise nas vísceras e honrei sempre, sempre esta criatura, sempre. E não conhecia Árvores Vivas, mas adorei o trabalho. Eu que sou encantada, não só encantada com a natureza, mas especialmente tenho uma relação muito particular com árvore e montanha. Os dois elementos que na natureza unem espaços. O céu e a terra estão unidos pelas árvores e pelas montanhas. Então, honrando, viu, o seu trabalho, Juliana, espetacular, Árvores Vivas. Muito bem, que podemos falar sobre a questão da espiritualidade nesse dia especial, que é o Dia Mundial do Coração, e nesse dia especial, que é o dia também da lua cheia de Libra, numa lunação de Virgem. Então, temos duas manifestações do feminino. Uma manifestação que é a da Mãe Libra, que trabalha justamente equilíbrio e tem relação com estética, arte e beleza,
e dentro de uma alunação que caracteriza a força da Mãe do Mundo, como é a alunação de Virgem. Começo, inclusive, dizendo algo muito especial sobre Libra, sobre este ser, esta consciência que dá nome a uma bela constelação. Vejam que coisa espetacular do ponto de vista do feminino, que o tempo todo na história da humanidade, quando a humanidade deixou de representar a mãe e passou a representar tão somente o pai e o poder transgressor do pai, vejam que coisa maravilhosa. Nos primórdios da astronomia, astrologia, não se conhecia ou não se reconhecia como constelação Libra. O que se tinha como reconhecimento da ciência que se chamava astronomia, astrologia, porque as duas ciências não se separavam, o que se tinha como conhecimento da astronomia era a ligação entre Virgem e Leão. Então, no céu, a juba do leão dá ensejo à cabeleira da Virgem, como representação do desenho da constelação, e direto havia uma conexão entre Virgem, Leão Virgem, Esfinge, com a constelação de Escorpião. Não se visualizava Libra, ou não se reconhecia Libra. Quando surge Libra, a constelação de Libra, na história da humanidade, surge 200 anos antes de Cristo, portanto, entre Lorde Gautama, o Buda, e Mestre Jesus, e surge de uma forma muito especial. A constelação de Libra aparece na consciência da humanidade como surgindo das garras do escorpião. Então, no céu, se visualizou como um desenho de constelação, uma mulher que surge das garras do escorpião. Se nós olharmos para a simbologia dessa experiência, vemos que a Mãe do Mundo é aquela capaz de nos libertar das garras do escorpião, ou das garras das trevas, ou das garras da escuridão. E ela nos liberta através do equilíbrio entre os dois princípios, o masculino e o feminino. É a único signo que representa uma constelação, o único signo que é representado por um aparelho, por um objeto. Todos os outros signos ou são representações geométricas, como é o símbolo do signo de Aquário, representa as águas que fluem como respiração cósmica, como ar cósmico que flui, ou são representações humanas. A única constelação cujo signo representante tem como símbolo um objeto é a constelação, é o signo de Libra, que representa essa constelação, essa mulher que equilibra os dois princípios, o masculino e o feminino. E vejam como essa constelação equilibra os dois princípios. Quem é o ser que se antecipou a Jesus? Quem é Gautama? Gautama representa o lado sabedoria do segundo raio. E quem é o Mestre Jesus? Aquele que representa a parte amor do segundo raio. Então temos a sabedoria, luz, o princípio masculino, e temos o amor, Jesus Cristo, como o princípio feminino, os dois pratos da balança equilibrados, dentro de um universo
E isso é importante considerar dentro de um universo que é um universo cuja idade é de segundo raio, ou seja, cuja idade é de amor-sabedoria. Um universo, uma idade que sucede a um universo que foi um universo do feminino, o universo da matéria lúcida, é a primeira idade do universo, matéria lúcida, uma idade da forma, da forma fecundada pelo Pai Espírito. Essa idade é sucedida por um universo de equilíbrio entre os dois princípios, ou seja, amor e sabedoria, sabedoria e amor, como uma parte que se antecipa ao futuro universo, ou uma idade futura do universo, que é a idade que será a idade da vontade ou a idade do Pai. Marcando essa experiência de evolução do próprio universo, essa assinatura que está no universo, existe no nosso corpo, no corpo humano, uma relação entre céu e terra. Essa relação entre céu e terra está presente naquilo que a ciência espiritual chama de os 3 circuitos energéticos que dão a tônica de como funciona a criação no universo. Esses 3 circuitos foram descritos num livro ditado por um mestre que é conhecido como mestre tibetano, mestre do Alku, a uma discípula de trabalho, Alice Bailey. Esses 3 circuitos estão descritos no livro Tratado do Fogo, Tratado de Magia Branca, na regra 5 do Tratado de Magia Branca. E que dizem esses circuitos? Existe um circuito de energia que liga o centro laríngeo ao centro sacro. Esse circuito é essencialmente o circuito da mãe e o circuito que corresponde ao processo da criação em si. A criação humana, o sacro, a criação divina através do espaço que é aberto pela mãe do mundo. O segundo circuito é o circuito que une o plexo solar ao cardíaco. Esse circuito é o circuito que abre a possibilidade de consciência grupal, de amor grupal, de propósito grupal, e é o circuito reconhecido como aquele que dá passagem ao servidor como o servidor da humanidade. Aquele é o circuito que está associado à hierarquia, é chamado circuito do filho, e é o circuito que se liga à beleza, enquanto o circuito da mãe se liga à verdade. A verdade do universo, a verdade da divindade essencial, surge a partir da mãe. E a partir da mãe se tem o amor do pai, e o amor do pai se traduz como unidade, unanimidade no filho. E o terceiro circuito é o circuito que liga a base da coluna vertebral à cabeça e ao chakra coronário. É o circuito que mostra a personalidade humana atingindo o seu grau de perfeição, porque é o circuito da vontade, do propósito e do bem comum. Esses 3 circuitos entrelaçados dão passagem àquilo que o universo é, um universo de amor, sabedoria. E onde está essa passagem do universo em nós? Em 2 pontos que se unem, o centro ágina e o centro cardíaco. Através desses 2 pontos, a energia que vem do universo, que é a energia do fogo, a energia essencial do fogo, o fogo que se manifesta como o fogo da criação, o fogo que se manifesta como
o Deus consumidor, entra em nós através do ágina e se instala em nós através do centro cardíaco. E, ao se instalar, essa relação de fogo, de diferentes fogos, um fogo que se manifesta no universo como elétrico, um fogo que se manifesta no seu poder atrativo como fogo solar, e um fogo que se manifesta como forma, um fogo por fricção, esse manejo do fogo consumidor, que é Deus, nos coloca em contato com a alma de todas as formas e com a super-alma, que é a alma que integra todo o processo de criação em qualquer tempo e espaço. Onde é que está isso em nós? E isso é chamado de, quando se manifesta como iniciação, isso é chamado de o caminho da redenção, ou o caminho do retorno, ou o caminho da evolução superior. Onde é que está isso em nós? No coração. E como está no coração? O coração é um órgão, um músculo, como a ciência ensina, é um músculo com 4 cavidades. E aí, depois, a Marli me corrija com a sua sabedoria de médica. 4 cavidades, dois aurículos e 2 ventrículos. O que são essas cavidades auriculares? São as cavidades que manejam pobreza de oxigênio, riqueza de oxigênio. O lado direito, ou a aurícula direita, é pobre em oxigênio. É a aurícula que maneja aquele tipo de sangue que conhecemos como sangue venoso. E o que é a aurícula esquerda? É a aurícula rica em oxigênio ou em sangue arterial. O que é oxigênio? Gás feminino. A Terra ou um espaço de aqua mundis é um espaço que contém hidrogênio masculino e oxigênio feminino. Não há vida na Terra sem oxigênio, sem o feminino. Claro que o masculino compõe essa correlação, essa alquimia de princípios, mas a vida, como esplendor da mãe natureza, existe em função do oxigênio, seja ele trabalhado de diferentes maneiras. E o que fazem as cavidades que são conhecidas cientificamente como ventrículo? Sístole e diástole. Contração e relaxamento. Exatamente. Relaxamento. E o que é o movimento de criação de Deus? A contração da mãe é Deus Mãe que contrai o seu ventre para depois parir a forma de beleza, e beleza sempre contínua. Isso mostra que, assim como é em cima, é embaixo, e através do coração nós temos o que é a responsabilidade de Deus Pai e Mãe com a sua criação. Então, o olhar de Deus Pai e Mãe, sempre acolhedor em relação à sua criação, mostra também a condição de Deus Pai e Mãe de se sacrificar, ou seja, de servir para que a sua própria criação possa ter uma identidade, uma alteridade, e se faça bela no seu próprio processo enquanto criação. E também essa condição que temos no próprio movimento do coração, é uma forma que Deus Pai e Mãe acha de expressar a sua camaradagem, ou seja, a forma como Deus está dentro da câmara do coração, dentro das suas cavidades, dizendo: aqui estou
como ousadia, como a luz que entra, como coragem, como ação, e como, lidando aí com um conceito da Agni Yoga, como Podvig, como ação heróica. Heróica no sentido de produzir beleza. Essas são as contribuições que eu teria a colocar dentro desse Dia Mundial do Coração, um dia especial, onde uma mulher sai das garras do escorpião para dizer: é possível uma ação heróica. Gratidão. Gratidão, Lúcia, parabéns. Olha, linda a explanação também, muito, muito ricas as explanações daqui hoje. Ciência, arte e espiritualidade que se cooperam, né? Nós podemos ver nas 3 apresentações ciência, arte e espiritualidade, mesmo que cada uma trouxe uma expressão mais ampla da sua experiência, mas nós vemos porque não tem nada separado. E a proposta da cardiociência é realmente essa união para o benefício de todos, né? Então, agradecendo a Juliana, a Denise e a Lucelena por essas maravilhosas apresentações. Eu peguei aqui um parágrafo, uma centelha de um parágrafo que eu acho muito interessante, porque nós estamos diante de um processo de reconhecimento do coração como essa força motriz, essa capacidade que a gente nem sabe ainda toda a potência dessa capacidade. Eu acredito que, no seu tempo devido e em breve, a ciência, junto com a arte e a espiritualidade, vai poder revelar essa potência que nós temos e muitas vezes desconhecemos e, por desconhecer, não usamos. Ou muitas vezes usamos de uma forma não ampla ou não adequada na sua total expressão. Enfim, tem um parágrafo que nos diz assim: em todas as raças e em todos os tempos existiu o culto do coração, mas nossa era esqueceu e rejeitou completamente o ensinamento sobre o coração. O coração necessita nova compreensão, que é exatamente o que nós estamos fazendo a cada encontro e nesse dia especial mundial do coração, essa lembrança dessa potência que é o nosso coração, lembrando que tudo tem um coração. Não existe nada que não tenha um coração. Marli, se você me permitir, antes da bela apresentação da Ana Paula, que vai trazer para nós a música das esferas, que é a música que Deus Pai e Mãe toca como harpas, como instrumento de cordas. Eu queria ler, eu esqueci de colocar isso em pauta, o parágrafo 657 do livro Agni Yoga, que diz: em cumprimento da minha vontade, tu me dás a possibilidade de cumprir tua vontade. Onde está a linha de fronteira entre as vontades que se esforçam para a luz? Deve-se lembrar que nós dirigimos aqueles que se confiaram a nós nos caminhos dos ímãs provados. Pode-se confiar no timoneiro que atravessou oceanos. Atravessa a ponte e prova-te a ti mesmo. Mas a minha estrela conheceu as idades, que o medo não toque o coração provado. O coração é o único órgão do corpo que não tem medo, porque as suas 4 cavidades estão diretamente conectadas com a força e o poder do fogo. Então, o medo nunca se instala no coração. Quando se diz, eu estou com o coração apertado, na verdade, o que está apertado é o plexo solar, não o coração. Ok, Lúcia, obrigado por mais essa contribuição. Antes de passar para a Ana Paula e agradecer
a presença de todos que aqui estão, eu quero lembrar que aqui tem uma pessoa que está aqui conosco na sala, a Axele, que hoje faz 50 anos de casada. Então, então é um marco importante também, né? Porque pensar que hoje em dia podemos ter pessoas com 50 anos de casada é, um ato heróico, podemos dizer assim, né? Mas parabéns, Axele, a você, Olivier, por essa vida aí dedicada à melhoria também do mundo. Gratidão. Bem, Ana Paula, estamos chegando no seu momento, minha querida Ana Paula Sadia, cantora lírica, ela é coach, professora de canto, tem livro escrito, tem CDs, tem todo um trabalho nacional e internacional aí, cada dia com melhorias, ela está sempre buscando, pesquisando e trabalhando também a nível da saúde através do canto. Então, nós já tivemos bastante experiência com as aulas de Ana Paula e as melhorias das patologias que desapareciam a partir do canto. Bem, faz parte também das medicinas integrativas, né, a musicoterapia e o canto, né? Então, vamos trazer a Ana Paula, ela vai nos dizer quais são as músicas que ela vai nos oferecer, nos brindar nesse dia maravilhoso aí do coração. E já agradeço a todos e a todas, porque depois da Ana Paula nós encerraremos. Passo para você, Ana Paula. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Antes de começar a cantar, né, inspirada na fala da Lúcia Helena, tem um trechinho daquele livro em que Mãe Maria fala das anunciações. Então, ela diz que ela faz um trabalho de ourives e ela faz questão de ela mesma fazer esse trabalho quando estamos nos preparando para o processo encarnatório. Ela escolhe o que nós temos de melhor, né, das nossas jornadas, e ela molda o coração dessa alma que vai encarnar. Então, esse trabalho buscando aquela essência que nós conseguimos, né, trabalhar e cultivar o que há de melhor em cada um de nós, é moldado com todo amor e carinho da mãe, e é ali que ela constrói nosso coração, né? Dentro da nossa alma que vai encarnar aqui na Terra, né? Então, quando Lúcia disse, o medo não está no coração, né? Ele está no plexo solar, né? Esse coração, ele tem o que há de melhor de nós, né? Realmente, quando a gente fala que vai trabalhar e usa com o caminho natural da voz, a voz do coração, é essa conexão que a gente tenta fazer, né, com o que há de melhor no nosso ser, na nossa alma, através do nosso coração, que foi moldado pela Mãe Divina, né? E eu acho até pelo avançar da nossa hora aí, né, Marli, que eu vou acabar optando em oferecer essa peça para vocês, que ela é um pouquinho mais longa, mas aí eu ofereço uma, que é uma canção de ninar da mãe. E no fim a mãe diz assim, né, que esta é uma canção de ninar que vai confortar o mundo todo. Então ela não é para um único filho, né? É desta mãe que vai ninar e vai confortar todo o mundo. A canção se chama When Mary Sang Her Lullaby. Como eu não conseguia entrar antes por conta de compromissos já assumidos, eu vou só colocar um trechinho aqui do playback, vocês me dizem se ele não distorce muito e se chega para vocês um pouquinho de som. Tudo bem? Tudo bem.
que a gente, infelizmente, no Zoom é uma maravilha, mas a gente tem aquele problema que ele não aguenta as high notes, né? Os agudos, ele distorce ou desaparece. E às vezes, quando a gente coloca o piano mesmo ao vivo aqui, a voz junto, aí some mais ainda. Então, farei de todo o coração para vocês e que realmente a Mãe conforte os corações de todo mundo através dessa lullaby. J'ai assisté à la télévision. Non, non. Oui, presque un petit peu. When darkness falls and night besets my soul, her gentle song still sings a brighter hope above the voice of sorrow, beyond bitter tears, echoes of the lullaby linger through the years. When Mary sang her lullaby of love and cradling her arms, the holy child, in that poor and lonely place, hallowed by His grace, 'twas a lullaby to comfort all the world. Twas a lullaby to comfort all the world. Gratidão, querida Ana Paula, pelo seu presente aí para todas nós, para todos nós, e para o planeta, e para o coração do planeta.
E aqui nos despedimos. E aqui nos despedimos e agradecemos a todas vocês, a todos vocês. Um feliz dia do coração, uma feliz lua cheia, com essa imagem belíssima que Lúcia Helena trouxe aí, de Libra, desse equilíbrio da balança. Gratidão imensa. Beijos.